Paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô aqui com os dois pregadores da casa da noite, do nosso primeiro dia do aniversário Luz da Verdade, de 10 anos. E a gente aqui na equipe das mídias, a gente separou umas 6 perguntinhas, 7, para que a gente pudesse ver como que tá os dois com relação ao aniversário, como que foi a pregação para eles e qual que é o desejo, que é o anseio do coração deles. A primeira pergunta que a gente queria fazer para vocês, que a gente separou aqui, é qual personagem bíblico que vocês leem, que vocês têm como inspiração para a vida de vocês, que vocês olham e que vocês acham que retratam a personalidade de vocês, a atitude de vocês e o que mais inspiram neles para vocês. Eu, particularmente, Noé, porque é uma inspiração, né? Porque diante de toda a maldade, toda a corrupção da terra, ele conseguiu caminhar diante daquilo que Deus liberou sobre a vida dele. E isso causou uma extrema salvação, né, para a geração dele. Isso é impressionante. Então eu tenho muita inspiração em Noé, por tudo que ele conseguiu construir durante muito tempo sobre uma só voz que Deus liberou sobre a vida dele. Isso é bem legal. Meu é João, o apóstolo do amor, que mesmo diante de todas as perseguições, ele ainda permanecia no amor. Então eu me identifico com João. Eu acho que eu sou um amor, gente. Foram bons personagens, eu gosto muito dos dois. E é bom que Noé, ele reflete muito com a palavra que teve hoje também, que foi citado na pregação. Hoje, para quem está assistindo depois da pregação, ela vai estar disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube. De segunda pergunta, a gente separou o versículo favorito. Não só o versículo favorito, mas aquele versículo que também te representa. Aquele que você já escuta, seja do número, você já pensa, aquele versículo lá. Não, tem tal versículo 5. Esse versículo queima meu coração. É João, né? 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso é muito tremendo, né? Porque o amor dele transbordou e hoje nós estamos aqui pela graça, misericórdia e pelo grande amor que ele liberou sobre nós. Então isso é muito louvável, né? Esse versículo registra todo o amor de Deus para todos nós, toda a humanidade e todo o favor do céu ao nosso respeito, né? Exatamente. O meu é o que o apóstolo Paulo disse, deixando as coisas para trás, avanço para o alvo, que é o meu troféu. Que é a linha de chegada, ali está o meu troféu. Eu achei muito legal esses dois versículos, porque eles não retratam só uma visão do Antigo Testamento, mas algo que já está apontando para o alvo, que é Cristo, né? Sim. Que já está falando depois do Novo Testamento. Sim. De terceira pergunta, a gente colocou aqui como algo que vocês desejam muito, que arde no coração de vocês, realizar ministerialmente ainda, talvez para esse ano, para os próximos anos futuros. A gente separou essa pergunta não só por algo infraestrutural. A gente diz, mas talvez uma missão, algo que arde no coração de vocês. Eu particularmente, eu tenho muito anseio que toda igreja viva o que o Senhor está liberando, na totalidade, porque eu vejo algo profético que o Senhor tem liberado durante muitos dias, através dos seminários, das palavras que o Senhor tem trazido para a igreja. E nesse ano aí, nós estamos 10 anos aí, e pela glória de Deus, nós passamos por muitos períodos, o apóstolo vai dizer muito sobre isso, mas o desejo que eu tenho é que toda a igreja viva a totalidade do céu, em tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre este ambiente. É um lugar que nós estamos enraizados, eu sou muito grato a Deus por isso, é uma honra imensa compartilhar com vocês que estão ouvindo aí, tudo que Deus tem feito sobre a minha vida e através de mim, porque eu sei que o Senhor tem algo para transbordar, né? Que é algo transbordante, que foi liberado através dos nossos pastores, muitas ministrações, muitas palavras profundas, e eu desejo isso, que a nossa geração seja incendiada sobre aquilo que o Senhor já tem determinado, já tem declarado sobre todos nós. Muito do que a gente tem vivido aqui chega em outras pessoas, né? Olha, eu tenho um desejo, não, eu tenho um anseio de trabalhar com crianças órfãs. Desde que Deus falou sobre isso, meu coração ele queima muito, porque eu acredito que assim, quando você marca a vida de uma pessoa, principalmente uma criança, a gente está falando de um futuro que talvez a gente não vai estar, mas que essas crianças lembrarão de alguém que fez a diferença na vida delas. Sim. Então assim, eu anseio pelo orfanato que o Senhor tem dito. Assim, é uma das coisas que tem queimado muito meu coração. Entre tantas coisas, mas essa é uma coisa que tem queimado muito meu coração. Sim. De trabalhar com crianças órfãs. Você poder trazer talvez aquilo que eles nunca tiveram, mas retratar de uma forma cristocêntrica para a vida deles, né? Sim.
Entendi, muito bonito. Os dois pensamentos, assim, os dois anseios, os dois desejos. Isso é tão interessante, porque quando eu estava lendo a palavra, né, do Senhor para ministrar hoje, junto com o apóstolo, e Deus me mostrava as pessoas que estão, né, abandonadas, que foram abandonadas com esses traumas, indo ao altar. Isso daí foi uma visão que Deus me deu. As pessoas que estão mais velhas, né, que perderam a esperança, indo até o altar, e Deus apontou sobre essa questão, sobre toda essa questão do alcance a essas vidas que estão solitárias. Talvez não está sendo vista por muitas pessoas, mas só que o Senhor está vendo, e eu creio que Ele vai realizar, e vai ser por um período muito pequeno que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. É um tempo pequeno, né, que a gente acredita que vai ser, mas que vai ser algo tão tremendo que o tempo ele não vai ser necessário. Só o despertar que Deus já vai ter vai ser incrível na pessoa. A quarta pergunta é um louvor que marcou a vida de vocês assim, desde o momento em que vocês ouviram algo que retratou muito, talvez um desejo, um anseio, assim, algo que realmente queimou. Quando vocês ouviram, já trouxe um despertar para todo o pensamento que vocês tinham, talvez do Evangelho, talvez de Deus, ou até mesmo algo que fez com que vocês se encontrassem com a pessoa que é Cristo. Eu, particularmente, eu não sei o nome, mas eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Isso foi algo que o Senhor firmou muito dentro de mim. Eu sempre avancei quando eu escutei esse louvor, né? Rompendo o medo, porque às vezes nós passamos por muitas adversidades, nós fica travado no medo, e esse louvor sempre me tirou do cenário de medo e me levou para a minha origem, que é ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Isso sempre me estimulou, esse louvor sempre me levou para este lugar onde é a minha origem. Isso daí é fenomenal. Esse louvor é maravilhoso, é perfeito esse louvor. Eu, como sou mais velho, é Soldado Ferido. Não sei se todo mundo conhece, mas Soldado Ferido. Soldado Ferido. Porque fala, independente do ferimento, independente das dores, Cristo estará lá, nos dará força, vai curar, e a gente vai continuar nossa caminhada. Entendi. Gostei de saber. Como quinta pergunta, a gente separou aqui, aí já é algo mais pessoal, mas do primeiro dia, vocês que pregaram, como que foi para vocês já sabendo que tinham a oportunidade de participar do primeiro dia, mas agora que já viveram a experiência de pregar e passar aquilo que Deus queimou no coração de vocês, qual que é a sensação, o que marcou em vocês, de vocês saberem que vocês estariam aqui? Olha, eu particularmente não foi uma coisa planejada pregar o primeiro dia, porque na verdade eu prego sempre o último dia no fechamento. Mas calhou de eu pregar o primeiro dia. Porém, enquanto eu pregava, eu entendia. Por quê? Número 10, no hebraico, o significado dele fala-se a respeito de um novo ciclo, de um novo tempo. E assim, para você viver um novo tempo, você precisa cortar a corda de algo que é novo. Né? Quando você vai fazer uma inauguração de um lugar, existe aquela corda que você corta, que diz assim, agora está aberto para que as pessoas possam conhecer. Aí eu entendi o porquê o Espírito Santo de Deus fez isso. Número 10, fala-se da perfeição. Então eu precisava pregar nesse primeiro dia para poder liberar, né, a igreja para viver essa totalidade nova, que é um tempo de fato novo que nós estamos vivendo, de amadurecimento, de entendimento, de caminhar sobre a visão com muito mais seriedade, também com muito mais firmeza, sabendo qual é essa identidade que Deus nos deu. Então assim, por longos anos foi muito nublado, mas hoje nós caminhamos com muita segurança naquilo que é a visão da igreja. Nós entendemos nosso papel como igreja hoje, a nossa partícula no meio do corpo de Cristo. Então assim, isso facilita muito mais. Então a gente não somos nenhuma imitação, não somos nenhum plágio, e também não somos ninguém que busca algo que as pessoas precisam ver, porque na verdade a gente já sabe o que Cristo quer que a gente seja. Então caminhar sobre isso é muito mais fácil e muito mais leve. Então eu acredito que esse primeiro dia eu vejo todo o mover de Deus, e subir no altar e sentir essa atmosfera foi muito maravilhoso, porque assim, eu me lembrei do começo e todas as etapas que a gente viveu até chegar aos 10 anos. É um caminho. Principalmente pregar com ele, né, pessoal? Conhecer ele jovem. Exatamente. E agora já tá tiozão. Tiozão não, sobre essa ministração de hoje, foi um desafio,
Porque pregar com o apóstolo, irmãos do céu. E nós cremos que a revelação de Deus, ela vem, e a responsabilidade da palavra, né? Diante daquilo que nós estamos confiabilizados, Deus confiabilizou a mensagem, a ministração, então nós confiamos plenamente em Deus. Por isso que o meu apóstolo sempre me ensinou isso, caminhar sobre a revelação daquilo que o Senhor vai trazer. E aí fica muito leve, né? Fica muito leve, mesmo sendo uma responsabilidade extrema, tanto para ministrar junto com o apóstolo, quanto para trazer a palavra de Deus, porque sempre eu tive muito temor, eu sempre tenho quando eu subo no altar, e eu sempre falo para Deus, Senhor, que não seja a minha boca, mas seja o Senhor falando, porque se for a minha boca eu posso travar lá em cima, irmão, eu passo vergonha, misericórdia. Mas assim, eu sempre procurei sempre ter essa seriedade e compartilhar com a igreja, né, a ministração hoje, tudo aquilo que o Senhor tem liberado para nós, né, para transbordar na igreja, é uma honra porque essa igreja foi onde eu cheguei. Só o bagaço, irmãos. Cabelo, o apóstolo falou hoje, o cabelo estava assim, ó, lá em cima, agora já estou sem cabelo, mas para a glória de Deus, nós estamos aqui de pé e é muito, como posso dizer, gratificante, né? Compartilhar com toda a igreja, ver todas as pessoas envolvidas nisso, envolvidas naquilo que o Senhor está trazendo para esse tempo, tudo que o Senhor está fazendo nesses dias. É muito, muito bom ver o amor das pessoas por querer, um anseio de querer viver, querer estar junto, sabe? E isso daí é o que nos motiva, porque o reino dos céus é isso. Nós transbordar tudo que o Senhor está anunciando profeticamente para a nossa geração e ver tudo isso acontecendo neste lugar. Ontem nós estivemos aí limpando a igreja, veio um monte de pessoa e você vê aquele anseio de fazer para Deus, sabe? Não tem aquela preguiça, aquela coisa que eu vou fazer porque é para Deus, porque a importância maior de tudo que o Senhor traz a nós é fazer para Ele, entendeu? O sentido do reino é fazer para Deus, não é para evidenciar nós, não, isso aí nós estamos aqui para fazer tudo para Deus, porque Ele já fez e ainda faz em nós. Né? Para a glória a Deus, para que a gente possa ser uma imagem dele aqui, né? Para que a gente possa fazer a vontade dele, mas não a nossa. Sim. E a gente separou agora mais umas 3 perguntas, que agora, para mim, são as favoritas. Foram sugeridas 2 agora no final do culto, e a outra a gente já tinha preparado. Eu vou começar com uma das que a gente sugeriu, que é qual palavra que vocês teriam para quem está assistindo, ou até para todos nós, para nós que estamos aqui na sala, para 2025, para o que vai acontecer para 2025 e o que vai acontecer nos próximos dias de aniversário. Qual palavra, qual anseio que vocês podem trazer para quem está assistindo? Algo que realmente confronta o coração de vocês, fere porque é algo ardente do Senhor, mas é algo caloroso, traz aquele calor de amor para o que Ele está fazendo. Eu vou deixar uma palavra para o seu coração, que o Senhor liberou, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu também sou a vida. Porque quando você está no caminho errado, você vive uma mentira. E isso é o mais triste, porque quando você vive uma mentira, você está vivendo envolvido sobre uma ilusão. Os prazeres que o inferno, o diabo lança, e você fica naquele ciclo repetitivo. Você que está escutando aí, que talvez está vivendo ciclos repetitivos, eu te convido para estar amanhã aqui no culto, irmãos. Porque quando Deus Jesus libera, eu sou o caminho, a verdade, a vida, Ele está dizendo, eu quero te trazer para o caminho verdadeiro, sobre a verdade que eu estabeleci, para ter a vida que se só encontra em mim. Porque às vezes você procura em tantos lugares a vida, ter alegria verdadeira, e você não consegue encontrar em nenhum lugar. Mas o Senhor está convidando você para estar neste ambiente, para ouvir uma palavra de vida profética, para você viver o caminho certo e caminhar sobre ele, e a verdade dos céus se revelará sobre você. Porque você tem uma origem, você é filho de Deus. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. A minha expectativa para todos os outros dias que virão é muito grande, porque eu creio que assim Deus vai fazer um mover muito grande. Eu vejo que Deus está nos levando a um outro nível. Então, assim, ao mesmo tempo que essa ansiedade é grande, também causa um pouco de medo, porque você caminhar em um outro nível que você não tem entendimento ainda, que você não tem conhecimento, dá um pouco de temor. Mas para você que está em casa, eu gostaria muito que você viesse, porque assim, palavras ou ver em vídeo não vai descrever o que nós sentimos aqui. E na realidade, o Senhor tem muito para nos fazer e muito para nos entregar nesses dias. Então vem.
São presentes, né? Que Presentes do céu, e só a espirituais. presença de quem pode vir, de quem pode estar presente, já justamente é um presente para nós. E a última pergunta, que essa é a minha favorita. O que vocês têm de toda essa caminhada como cristãos, como pastores aqui da igreja, de tudo que vocês já viveram com o Senhor, o que vocês pretendem e o que vocês mais desejam? E aquele momento em que vocês deitam de noite na cama e pensam, poxa, o que eu posso falar para Jesus quando eu me encontrar com Ele nos céus? Olha, falar com Jesus quando eu se encontrar é obrigado. Grato por tudo que Ele fez, por tudo que Ele acreditou, né? Por tudo que Ele investiu na minha vida, porque eu vou abrir para você, eu sou uma pessoa que passei por um presídio, minha história é uma história muito conturbada, mas o Senhor me resgatou, e sem merecimento algum, né? Ele me resgatou, Ele me lapidou, e todos os dias está me ensinando, me lapidando, mas é a palavra de gratidão. Senhor, eu sou grato, porque sem merecimento o Senhor me acolheu. É essa palavra que soa quando eu chegar lá no céu e falar para Deus, obrigado por tudo, Senhor. Porque anseio em ter alguma coisa, essas coisas, tudo vai passar. Porque assim, você trabalha, conquista, vai tudo passar. Isso daqui vai ficar aqui, sabe? Eu sou empresário, pela misericórdia de Deus, mas eu corro, eu trabalho, faço as coisas, tudo, resolvo a minha vida, mas não deixo interferir nada em respeito ao meu relacionamento com Deus. Mas mesmo fazendo as coisas do trabalho, eu fico ainda naquele questionamento. Eu tô fazendo, tá, nós vai construindo coisas físicas, mas é tudo passageira, tudo ilusão, né? Vaidade por vaidade, como diz Salomão. Tudo é vaidade. Exatamente. Eu iria dizer para Jesus, consegui, Senhor. Porque assim, conseguir de fato uma vitória. Sim. Justamente por a gente estar no meio de um sistema tão desafiador. Um sistema desafiador pelo que nós vivemos hoje como evangelho, mas também um sistema desafiador com nós mesmos. Porque todos os dias nós somos tentados a desistir. Né? Todos os dias a gente passa por dificuldades que nos levam a querer desistir. E eu acho que a primeira palavra que eu falaria para Jesus é falar, Senhor, consegui, cheguei, Senhor. Eu consegui vencer todos os desafios que apareceram e nenhum deles teve poder de me parar. Eu acho que seria a primeira palavra que eu falaria para Jesus, porque de fato, conseguir é um desafio. Você chegar no final da caminhada e saber que agora é eterno, é uma festa que é mútua, tanto de nós quanto de Jesus, por nós conseguirmos ter chegado lá no final. Bom, finalizamos as perguntas, acabamos com a entrevista. Para cada um que assistiu, nós agradecemos aqui, para cada um que viu, cada um que tomou do seu tempo para assistir. Aqui cada uma das respostas dos dois, o pastor Everton, o apóstolo Arlindo. Agradecemos aqui a Deus por essa noite e, por fim, finalizamos pedindo a Deus para que Ele toque muito no coração de vocês, para que vocês venham estar presentes nos próximos dias. Amém? Glória a Deus e fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.